Amém. Bom dia, tudo bem com vocês? Então, é um prazer, estar aqui mais uma vez na casa do Senhor. Estamos aqui gratos por Deus, por nossas vidas, somos gratos pela vida da igreja, somos gratos pela vida dos pastores, da liderança, por todos os membros que estão aqui. Amém? E para começar agora, porque realmente uma escola bíblica dominical é literalmente uma escola, Nós vamos estudar agora, não é isso? A gente adapta um pouquinho, então o professor sempre vai adaptar a sua sala de aula para aquele momento, para aquele contexto. Combinado? Antes de mais nada, eu quero sim fazer uma apresentação especial, porque vocês vão ver essa figurinha muitas vezes aqui na igreja, Como vocês percebem. Então, todo marido tem uma esposa, toda esposa tem um marido, e todo professor tem um auxiliar marido, tá? Então, esse é o meu auxiliar, bênção de Deus na minha vida, um presente. Meu bem, eu te amo. E eu queria, já para aqueles que não conhecem, Então, meu nome é Rafaela, pode me chamar de tia Rafa, fiquem à vontade. O nome dele é Aguinaldo, mas vocês podem chamar ele de tio Aguinaldo, Aguinaldo, chocrível, lindo, maravilhoso, maravilhindo. O nome que vocês quiserem também, porque se por acaso vocês viram chamando chocrível, maravilhindo, é ele, e inclusive é o diácono mais bonito da igreja, tá bom, gente? Uma pequena propaganda, tá? Meu bem, obrigada, fica ali auxiliar, que eu vou precisar do seu serviço daqui a pouco. Vamos então focar um pouco mais na nossa aula, tá bom? Então vocês já perceberam que já tem alguma coisa de diferente aqui na frente, que é fato. Onde vocês veem a Rafaela assim, tem alguma coisa de diferente no ar, não é isso? E agora realmente com essa honra, porque a gente sabe que para a gente servir a Deus é uma honra, A gente não faz favor para Deus de vir trabalhar na igreja. A gente adora a Deus vindo glorificar o nome dEle com os nossos dons e talentos. E Deus deu dons e talentos para cada um, amém? E um dos dons que o Papai do Céu deu para a tia Rafa foi esse também de cuidar de crianças. Crianças, levanta a mão aqui para mim, deixa eu ver as crianças que estão aqui. Ah, muito bem, isso, crianças até 11 por gentileza, as outras daqui a pouco. Muito bem, tudo bem com vocês? Prazer. Algumas eu não conheço, tá? Algumas eu conheço. Crianças, vocês que estão em casa, é um prazer também conhecê-las, tá? Quando vocês vierem presencialmente, a gente vai conversar um pouquinho mais. Então, essa nossa aula, ela vai ser bem interativa, tá? Tanto para crianças menores, quanto para crianças maiores, porque todos nós somos crianças, amém? Deixa eu pegar aqui o meu recurso pedagógico, ou melhor, um dos, Ótimo. Esses slides, gente, só assim, é somente um referencial. Foi até engraçado, Eu enviei, para o pastor Adelso. Pastor, está aqui a apresentação. Rafa do céu, 100 slides? Quantas semanas você vai ficar dando uma aula? Calma, gente, tudo tem uma lógica. Aqui só serão tópicos, pinceladas, porque esse material já está indo nos grupos de WhatsApp. Então já é um dever de casa, não só para as crianças, quanto para os pais. Na semana, vocês vão abrir a apresentação e já estudar com as crianças. E esse conteúdo aqui, quando a gente fala ministério infantil, não é só criança. Crianças e principalmente pais, não é isso? Então, o nosso ministério, isso mesmo, gostei do joia. O nosso ministério engloba crianças e pais. É um trabalho em conjunto. Então, o primeiro dever de casa que a tia Rafa está passando para a igreja inteira. Vocês vão pegar essa apresentação depois, abrir, ler com calma e aprender um pouco mais. Porque a gente faz o quê? O professor, ele ministra a aula, só que ele quer o quê? Que na semana se faça a formação continuada. Tudo bem? Então, a gente vai estar trabalhando muito com os pais, a família, nós vamos interagir muito. Então, olha só, primeira coisa que a gente precisa para qualquer aula na vida, nós precisamos nos guiar por algum livro, por algum material, Não pode surgir, assim, simplesmente da nossa cabeça. Então, qual é o material que nós vamos usar sempre, principalmente, a igreja precisa usar em primeiro lugar? A Bíblia Sagrada. Crianças, o que é a Bíblia? Você já sabe. O que é a Bíblia? Me ajuda. Isso é um negócio que a gente aprende de Deus muito bem. E que negócio é esse, a Bíblia? Agora uma criança, então eu vou pedir muita ajuda. Agora uma criança acima de 15 anos. Quem pode me ajudar? O que é a Bíblia? Uma criança acima de 15. Porque para Deus todos nós somos crianças, não é isso? Por favor, criança acima de 15, me ajuda a te ajudar. O que é a Bíblia?
É a palavra de Deus, gente. É o maior presente que Deus deixou aqui na terra para a gente, é a palavra de Deus. Por quê? O que que a gente tem na Bíblia? Me ajuda, vocês estão muito caladinhos. Quando eu vou dar aula assim, ou não está entendendo nada, ou está com vergonha. Como eu sei que todos vocês são crianças espertas, inteligentes, vocês só estão com vergonha, né? Então vamos lá, ajuda a tia Rafa. O que que é a Bíblia, gente? Muito bem, parabéns, é a palavra de Deus, estão corretíssimos. É a palavra de Deus, é o nosso manual, é nossa regra de fé e prática. Não é isso, crianças? Tudo que a gente precisa aprender de Papai do Céu está na Bíblia, então é muito fácil, é só a gente ler e entender. E aí não é por isso que a gente vem para a escola dominical? Crianças agora, a gente não vai lá para a sala louvar e adorar a Deus? É justamente para aprender sobre a Bíblia. E nós, como igreja, seguimos a Bíblia primeiramente. Qual vai ser também o embasamento para essa aula de hoje, para essa pequena introdução do nosso ministério? Nós usamos aqui um manual de ensino, tá? Que é esse livro aqui. É uma recomendação, gente, não é só para professor. Então eu sugiro que realmente, se vocês puderem adquirir ou ter esse livro na biblioteca de vocês, Manual de Ensino para Educador Cristão. A gente vai mandar nos grupos também, tá? Então é excelente material. Então ele engloba toda essa parte educacional na igreja. Super dica esse livro aí para qualquer pessoa. E outra, não é só ministério infantil não, tá? Então realmente engloba todos os níveis de educação cristã. Ok, continuando, como eu falei, né? A nossa Bíblia é o nosso embasamento, né? É o nosso primeiro material. Vamos lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Começamos bem, não começamos, gente? Olha que palavra mais linda, mais inspiradora. E aqui entre nós realmente é uma das minhas partes favoritas da Bíblia. Porque para mim a vida é realmente isso aqui. De estudo esse versículo, tá? Olha só, na nossa aula, então nós vamos usar muito a nossa imaginação. Todo mundo agora, tenta imaginar aí uma cena. Crianças, vamos focar, olha só, imagina a cena. Finge que vocês estão vendo um escritório, tá? Numa escola mesmo. E aí tem lá um diretor e uma professora, uma senhorita, tá? Então vocês vão imaginando aí. Olha só, eu vou ler e vocês vão tentando imaginar a cena. Então a primeira cena, a gente está lá na escola. Então olha só. Certo cartoon retratava o senhor Brown e uma senhorita Smith. Era óbvio que a moça mantinha das provas e dos resultados de entrevista. Candidatava-se a um cargo pedagógico. Sinto muitíssimo, mas não podemos aceitá-la. Notamos que você é recém-formada de uma escola de educação. E exigimos um professor com experiência em sala de aula de no mínimo 5 anos. Além disso, você só tem grau de bacharel e preferimos alguém com mestrado. Imaginaram a cena? Ok. Vamos imaginar outra cena agora, na igreja. Só que os personagens são os mesmos. A primeira, né, na escola, era o Sr. Brown e a Sra. Smith. Ele era o diretor e a Sra. Smith era a professora numa seleção. Agora estamos na igreja, o Sr. Brown de novo e a Sra. Smith, só que eles têm outras funções. Vamos ver. O olho do leitor, então, passa para o quadro seguinte, onde o Sr. Brown, agora irmão Brown e superintendente da escola dominical, entrevista a irmã Smith, a qual recebe o pedido que ele lhe fez para ser professora na igreja. Irmão Brown, eu sou nova convertida e na verdade não sei muita coisa sobre a Bíblia, irmão Brown. Isso não é problema. Ora, isso não é problema, responde ele. A melhor maneira de aprender a Bíblia é ensiná-la. Mas irmão Brown, eu nunca ensinei aos juniores, ela objeta. Não deixe que isso a coíba, irmã Smith. Tudo o que exigimos é alguém com o coração disposto. Vem a resposta. Será que os irmãos conseguiram compreender mais ou menos essa cena? Realmente é caricatural, né? Então vamos adiantar um pouquinho. Vamos analisar o cenário agora. Então o que nós temos? Nós temos 2 ambientes, não é isso?
ensino secular, que é a escola, e o ensino cristão. Nós sabemos, né, que hoje em dia, principalmente, para você ensinar 2 mais 2, que é igual a 4, você precisa de, no mínimo, o mestrado, toda a capacitação possível, não é isso? Mas ainda, para você ensinar uma criança a falar de eu trouxe, né, corrigir, a criança fala eu trouxe, não, é eu trouxe. Para ensinar isso, você precisa de, no mínimo, um mestrado, né, porque no meio educacional nós precisamos nos preparar muito, não é isso? Precisamos realmente trabalhar com excelência para os pais, para os alunos. Só que agora, passando para a igreja, para ensino cristão, olha só o que tem acontecido. Mas, para ensinar o currículo da vida cristã, qualquer coisa é boa o suficiente para Deus. Doeu, né? Será que essa tem sido a realidade da nossa igreja? Gente, quando eu falo nossa igreja, a igreja é o corpo de Cristo, tá? Então, realmente essa aula é uma aula geral, é uma aula de ensino infantil para a igreja, o corpo de Cristo, não só a primeira igreja, tudo bem? Então, quando eu falo igreja, é geral outras igrejas também, tudo bem? Então, infelizmente, a gente vê que isso acontece nas nossas igrejas, né? O melhor lá fora. Para Deus, a sobra do meu tempo, o resto, porque eu tenho que preparar minha família, porque eu tenho que preparar meus filhos, eu tenho que trabalhar muito, porque veio a pandemia e a minha prioridade é a minha família. Tudo bem, Senhor? Tá, estão precisando de professor lá no departamento infantil. Tá meio apertado, mas eu acho que eu vou fazer esse favor para a igreja, né? Porque está precisando, né? Eu vou fazer esse favor lá, porque eu sou professor, eu vou me sacrificar um pouquinho, vou fazer esse favor para Deus, né? Na verdade, Deus tem me abençoado tanto, acho que eu vou fazer esse favorzinho para Deus, né? De cobrir lá a sala, enfim. Só que analisando essa cena, então realmente, nós precisamos nos despertar, irmãos. Nos despertar com relação ao quê? Qual é a prioridade da nossa vida? O que tem sido prioritário na nossa vida? Deus? Nossa família? Nossos filhos? Ou minha vida secular? E aí, contra todo esse cenário aqui, né, que quando eu li isso aqui, falei, nossa, meu Deus, doeu meu coração, mas amém, né? Só que, graças a Deus, contrapondo aquele cenário que a gente viu, temos lá em 2 Timóteo, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos, para instruir a outros. Amém? Nós realmente temos esse triste cenário lá, mas nós temos de tudo para mudar esse cenário. Por quê? Nossa regra de fé em prática nos ensina. É só nós lermos e estudarmos. Ótimo, olha só, o ensino cristão, o que realmente tem acontecido no ensino cristão? Olha só, meninos, não é ministério da mediocridade, mas da multiplicação. Então, o ensino cristão, um dos objetivos do ensino cristão é multiplicar, é ensinar e multiplicar a igreja, fazer crescer a igreja através do ensino cristão, né? Para que o cristianismo seja perpetuado, precisa ser propagado. E como é que eu vou propagar, gente, o evangelho? Isso, muito bem. Eu tenho certeza que vocês estão respondendo, mas eu não estou ouvindo por causa da máscara. Eu sei que está todo mundo respondendo aí. Certeza absoluta, muito bem. No fim da aula, tia Rafa vai dar a nota de vocês. Então, ele precisa ser propagado. E como é? Na igreja, né? Aprendendo. Então, a gente aprende na igreja para a gente falar, para a gente ensinar, não é isso? A denominação evangélica que não educa, deixa de existir como igreja. E é verdade. Se a gente não está educando, se a gente não está ensinando, se a gente, principalmente com as nossas crianças, se a gente não ensina, a igreja literalmente um dia vai acabar. Não é isso? Porque é a lei da vida, né? Os idosos Deus vai colhendo, os jovens vão envelhecendo, e se não está tendo criança, como é que vai vir a base? Não é? Então é isso mesmo. Passando um pouquinho mais para frente. Não se preocupe, daqui a pouco a gente vai ter parte prática, tá? Então quem por acaso está querendo dormir, não durma por gentileza. Ordem de Jesus Cristo. Gente, o ensinamento é uma ordem, é um imperativo. Faça. É uma ordem. Olha lá, outra parte do versículo. Ixi, ficou escuro para eu ler aqui. Alguém pode ler ali, por favor? Que para mim está escuro. Vocês estão vendo o versículo ali em cima? Deixa aqui. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Amém. Mais um ensinamento. Olha lá, para que os ensinamentos foram designados? Para produzir informação e transformação. Então, além da gente aprender, no ensino cristão, nossas vidas vão ser transformadas. Nossa transformação é diária. Por mais que nós tenhamos aceitado a Cristo como crianças aqui, nossa vida precisa ser transformada todos os dias, até o último dia. Não é isso? Mais um dever de casa. 5 referências da grande comissão no Novo Testamento. Então, nós lemos uma, tá? A primeira. Ali nós temos mais 5 passagens sobre esse assunto. Em casa, olha que bonitinho, o dever de casa. Os irmãos vão ler com seus filhos. Aí em casa, quem está vendo aí a aula no celular, 5 passagens bíblicas sobre esse assunto, né? Sobre que é imperativo, realmente para vocês analisarem. Tá vendo, gente? Tem tudo na Bíblia. A gente não precisa inventar. Deus já deixou pronto para a gente. É só a gente seguir. E é tão fácil. Crianças, a Bíblia é o livro mais lindo que existe. Eu sou apaixonada pelo livro. Depois nas lições a gente vai falar mais com calma, mas gente, a Bíblia é um presente de Deus. E realmente a gente está aqui para usar esse presente. Só que muitas vezes a gente não usa o presente, acredita, crianças? Então, a gente precisa usar esse presente que Deus deu para a gente. As evidências bíblicas acima, né, desses pontos que nós já vimos, devem ser constrangedoras o bastante para atrair o sério e abortar o superficial. Resumindo, realmente a Bíblia nos deixa claro de que aquela cena lá que nós vimos no começo, não pode continuar acontecendo. Nós, como filhos de Deus e cristãos, precisamos trabalhar com excelência primeiro para Deus. A sua prioridade deve ser Deus. O resto, Ele vai cuidar. Então a gente cuida das coisas de Deus e o resto Ele cuida da gente. É tão fácil, né? Só que às vezes a gente confunde a ordem aí, né? A lógica, mas é simples assim, gente. Primeiro Deus, depois o resto. Amém? Então tem alguns pontos que são mais teóricos, né? Eu vou adiantar porque é dever de casa. Não é isso? Vocês vão ler em casa. Olha só. E aí, quando a gente está falando nessa parte de ensino, né? Tem um personagem que é central. Podem colar do slide. Quem é esse personagem? Jesus. Crianças, Jesus, não é? Filho de Deus. E olha só, algumas características muito importantes sobre Jesus. Distintivo como pessoa, ele foi único. Nunca teve, nunca vai ter alguém como Jesus. Seu nascimento, vida, morte e ressurreição foram sem igual, porque Deus tinha um propósito diferente para ele, né? Ele era singular em sua pedagogia. Gente, a partir de hoje a igreja vai ouvir muito pedagogia, 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 porque para a tia Rafa é tudo pedagógico. Marido pedagógico, pai pedagógico, abraço pedagógico. Vocês vão enjoar de ouvir a palavra pedagogia. Então vamos lá. Ele fornece o padrão de ensino. Então Jesus já não explica, já nos ensina o padrão de ensino. Só que o ensino é assim, a gente sabe, é teoria aliado à prática. Se a gente vai só para a teoria, não vai funcionar. Se a gente for direto para a prática, também não. Eu não preciso da teoria para praticar. E assim, a diretiva do ensino de Cristo, ele ensinava a teoria na prática, com exemplos, e isso nós vamos ver daqui a pouquinho também. Beleza, então a gente está indo assim do macro, né, para ir afunilando, até chegar lá na educação infantil. Então nós começamos com o quê? Com a Bíblia, né, que é a nossa regra de fé em prática, então nosso guia, nosso livro principal. E também, o que nós precisamos? Crianças, quando a gente fala assim, vamos falar com o Papai do Céu, fechar os olhinhos, o que nós estamos fazendo? Muito bem, oh meu Deus, mas que criança mais fofa, parabéns aos pais desse menino, e dos outros também, e as crianças dessa igreja são todas abençoadas, não é isso? Todas abençoadas em nome de Jesus, orando. E o que é orar, igreja? É falar com seu pai, é simples. Você não chega e fala com seu pai? Então, exemplo, para aqueles também que não conhecem, eu também tenho pai e mãe. Crianças, eu também tenho papai e mãe, tá? Por acaso eles estão ali? Papai, mamãe, levanta a mãozinha, por gentileza. Quem não conhece, tá? É o Abimael e a Zezé, mas também pode chamar de Pelé e Floquinho. Fiquem à vontade, não tem problema.
Tudo bem? Qualquer semelhança com Pelé é mera coincidência, tá? Então são meus papais, também tenho pai e mãe. E aí eles me ensinaram, vamos orar. E desde cedo eles me ensinaram isso, vamos orar, vamos orar. E a Rafa aprendeu muito a orar, então a Rafa gosta de orar muito. Eu falo com meu papai do céu da mesma forma que eu falo com meu papai Abimael ali. Até rimou, ó. Entenderam, gente? Oração é a base, falar com Deus. Crianças, não é gostoso falar com o papai do céu? Sim, não é gostoso falar? Não é bom quando você fala com seu papai? É a mesma coisa, seu papai do céu está com você a todo tempo. É muito gostoso você se relacionar com seu pai. E Deus é o nosso pai. E agora, né? Eu só dei uma contextualizada para a gente realmente chegar no assunto principal dessa manhã, que são os... Quem, crianças? Qual é o assunto? Pequeninos, vocês crianças. Realmente nós viemos falar aqui mais especificamente sobre a educação cristã infantil. Tudo bem? Então vamos continuar. Agora a gente vai um pouquinho mais para a prática, tá? Então, ensinando as crianças, o DIPS. O DIPS é o nome do nosso departamento infantil, né? Que significa o quê? Departamento Infantil Pequeninos do Senhor. Então, esse é o nome do nosso belo departamento que já existe há muito e muito tempo, não é? Graças a Deus. Crianças, Tirene, mãe Irene, quando é que os seus meninos participaram do DIPS também? Então, tem DIPS aqui há muito, muito tempo. Desde quando abriu a igreja, você sabe me dizer quando começou? Mas departamento infantil, muito, quase no começo da igreja, né? Então tá vendo, gente? Uma igreja que realmente entende o que é educação cristã, primeira coisa que ela vai fazer é ter o ministério infantil, né? Vamos cuidar das nossas crianças, porque a criança é o futuro da igreja, é o futuro da nação. Então precisamos preparar os nossos filhos. Gente, olha só. Então no começo eu falei que a Bíblia, né, realmente é a nossa regra de fé e prática. Como eu sou apaixonadíssima, gente, pela Bíblia, vou contar um monte de segredo para vocês. Tia Rafa tem coleção de Bíblia. Daqui um dia o meu assistente ele vai me expulsar de casa porque tem um quarto só para as Bíblias. Então eu amo Bíblia. Então olha aqui, gente, olha que bonitinho. Bíblia das crianças, olha que coisa mais linda. Gente, os bebês têm Bíblia. Olha que lindo. Bíblia do bebê. Aí a gente tem a Bíblia das crianças. Gente, Novo Testamento em quadrinhos. Quem gosta de quadrinho? Você gosta, não gosta? Novo Testamento em quadrinhos. Outra coisa, aí as crianças vão crescer um pouco. Bíblia do adolescente. Olha que legal, né? E aí estamos crescendo mais um pouquinho, né? E aí já tem a Bíblia do jovem. Nossa, que investimento. E aí, até chegar nas outras idades. Nós temos a Bíblia da mulher, do pregador, do diácono. Enfim, é uma diversidade de Bíblia, uma diversidade de palavra de Deus. Uai, tia Rafa, mas não entendi. A palavra de Deus não é uma só? Como você está falando que tem um monte de Bíblia? Me explica. O que eu quero dizer? A palavra de Deus é uma só. Mas quando nós estamos numa escola, principalmente no departamento infantil, as crianças precisam ser ensinadas de acordo com a sua faixa etária. Então, como o ensino é algo que tem que ser muito cuidadoso para a gente aprender da forma correta, a gente faz separações de conteúdos de acordo com a idade da criança. Então, por isso essa diferenciação. Então, exemplo, uma Bíblia do bebê vão ter figuras, né, que o bebê não sabe ler, claro, só se for realmente um dom muito especial de Deus nascer lendo, né? Mas se bem que hoje em dia, né, gente, eu já não duvido de mais nada. Uma criança daqui um dia já nasce literalmente lendo, né? Então, essa linguagem vai sendo adaptada de acordo com o crescimento, né, da criança em si e de acordo com o crescimento espiritual, né? Então, olha só, realmente nós temos as escrituras, tá? Mas temos Bíblias já adaptadas para os nossos filhos. Então não é nenhuma desculpa de que, é tão difícil ler a Bíblia, é uma linguagem tão difícil, né? Então essa desculpa, irmãos, me desculpem, já foi. Passou muito tempo, que a gente mais ouve, né? Nossa, é muito difícil ler a Bíblia, não entendo.
Realmente você não vai entender se você não quiser ler nem estudar. Assim, realmente ninguém vai entender. Mas a partir do momento que você quer ler, que você quer entender, que você quer ouvir Deus falar na sua vida diretamente, sem precisar de intermediários, você vai entender a Bíblia. Porque o Espírito Santo vai tocar o seu coração. Se depender de nós, realmente nós não vamos entender nada. Mas quando nós lemos e você fala, Deus, fala comigo. Ah, mas Ele vai falar, querido. Vai falar da forma mais linda que existe. Porque é o Espírito Santo que vai tocar diretamente seu coração. Fato ou fake? Tá muito na moda, né? Fato ou fake? Fake news. Olha, esse menino é antenado. Tô falando, as crianças, gente, hoje em dia é muito mais antenado que a gente. Põe a gente no chinelo bonitinho. Então, olha só. Eu peguei 3 figuras ali da internet, tá? Eu vou ler cada uma, aí vamos fazer um teste. Os irmãos vão falar para mim se é fato ou fake. Combinado? Primeira. Uma igreja que não leva a sério as suas crianças, em um futuro bem próximo, terá adultos que também não levarão a sério a igreja. Fato ou fake, igreja? Fato. Muito bem. Estão prestando atenção. Educação cristã da criança vem do lar. Fato ou fake? Fato. Ixi, metade agora já respondeu. Beleza. Última. Os maiores evangelizadores do mundo chamam-se pai e mãe. Nenhuma pregação, música ou retiro supera um exemplo bem dado. Fato ou fake, igreja? Fato. 3 fatos que nós temos aqui, que a igreja cristã tem enfrentado, né? Então, realmente, são problemas que nós, enquanto filhos de Deus, enquanto igrejas, enquanto pais, famílias, precisamos sempre ter cuidado nesses 3 pontos, tá? Então, é algo que nós precisamos ter muita atenção, orar muito, porque isso aqui é nossa base também, nossa base de educação cristã. Mas uma parte da Bíblia, eu falei, gente, é a Bíblia o tempo todo. Então olha só como Deus é lindo, como Ele nos ensina na sua palavra. Olha só mais um texto aqui, 2 Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Lindo, né? Deus é lindo. Ele sempre nos ensina através da sua palavra. Então é isso que eu acabei de falar, desde a sua meninice, desde de criancinha, não é? Conhecer a Bíblia, ter contato com a Bíblia, pegar a Bíblia assim, papai, vamos para a igreja, chega domingo lá, o seu filho está todo ansioso. Eu lembro, gente, eu vou citar muitas experiências lindas na minha vida enquanto criança, tá? Algumas mirabolantes. Então, ao longo do tempo, enquanto Deus tiver essa nobre missão para a gente estar à frente do departamento infantil, então vocês vão ver muitos relatos da minha vida, tá? Muitas experiências pessoais. Então, quando chegava domingo, eu ficava todo feliz por ir para a igreja, porque era o dia do Papai do Céu, e eu vi meus colegas, se bem que no começo eu queria ir ver os coleguinhas mesmo, né, brincar, mas depois eu fui aprendendo que eu ia ver Deus, né, que eu ia ver Papai do Céu, mas, poxa, eu tinha alguma motivação para ir para a igreja. Alguma motivação a gente tem que ter, né? Então eu adorava ir para a igreja. Olha lá, ensina a criança no caminho que deve andar, ainda que for velha, não se desviará dele. E aí eu quero dar um exemplo muito prático para vocês. Tia Rafa. Olha só, realmente como o departamento infantil é importante na vida de uma criança. Então agora já o pequeno parênteses eu preciso falar para a igreja. Deus deu um dom muito especial para a tia Rafa. A tia Rafa tem o dom da torneirinha. Então a tia Rafa chora muito. muito. Então quando vocês veem por acaso a tia Rafa chorando alguma coisa, é porque ela não está triste não, tá bom, crianças? É porque ela está emocionada. Isso, porque a tia Rafa fica muito feliz, porque Deus toca no coração da tia Rafa, aí a torneirinha abre. Então já está explicado, tudo bem? Então quando vocês viram é porque tia Rafa tem o dom da torneirinha, combinado? E aí, gente, o departamento infantil marcou a minha vida. Então, meus pais, né, graças a Deus, eu tive a oportunidade de nascer no lar cristão,
nós íamos para a igreja, não era aqui, a gente era da segunda igreja, né? Presbiteriana de Taguatinga. E desde pequenininha eu tinha contato. E olha só o que acontecia, a gente sabe que sempre tem gerações de crianças na igreja, né? E sempre tem uma que sempre vai lá na frente, ou canta, ou louva e exalta, né? E um período aí meio que eu queria cantar lá na igreja, né? E aí a Rafa, pai, quantos anos? 3? 2? Do homenzinho torto. É porque eu não lembro, gente, realmente. Graças a Deus que eu não lembro. Mas acho que eu devia ter 3, 4 anos, né? E aí na escola dominical, né? As crianças. E lá ia, chamava a tia Rafa para cantar lá na frente. Misericórdia, irmão. Tia Rafa chegava lá. Ô Senhor, o que a gente não faz pelo bem das crianças? Havia um homenzinho torto, morava na casinha torta, andava no caminho torto, sua vida ainda toda torta. Pronto, chega, foi só para ilustrar. Então imagina a tia Rafa com 3 anos de idade cantando isso lá na frente. Gente, a primeira coisa que a igreja fazia era rir, né? Porque a gente sabe, criança lá na frente fazendo qualquer coisinha, ai que bonitinho, gente, coisa bonitinho, né? Por mais que não seja, mas é lindo, porque é criança. E aí teve até o domingo que eu fui cantar o homenzinho torto, o que aconteceu? A igreja começou a rir, mas oh, que bonitinho, gente, Rafinha, o vizinho todo. Eu fiquei com vergonha, imagina, verdade, eu fiquei com vergonha, né? Saí correndo no corredor e pulei no colo do meu pai. Imagina a cena, né? É engraçado, mas aconteceu na minha vida, porque desde cedo eu fui ensinada que eu não precisava ter vergonha de falar com o Papai do Céu, que eu podia adorar a Deus da minha forma, tortinho, cantando na minha forminha desafinada, mas eu fui aprendendo que eu era Rafa, que eu era uma criança, que Papai do Céu me amava. Eu fui aprendendo que Ele me fez desse jeitinho, hiperativo, né? Mas Ele me fez assim, por um propósito maior, e Ele sabe todos os propósitos. Ó, o nome da torneirinha, hein? Tá vendo que vocês têm muito dever de casa? Essa parte aqui eu faço questão de ler com vocês. Eu tenho a citação de 3 pessoas que trabalham com crianças, tá? No Ministério Infantil. Então, vamos realmente perceber se também isso se encaixa na nossa vida. À medida que nós adentramos no século XXI, vejo um maior destaque concedido à importância das crianças e de sua educação por líderes seculares e cristãos. Os pais exigem o que é melhor para os filhos na igreja e na escola. Também vejo uma grande importância no fortalecimento do lar, a unidade básica para a educação cristã. Em nossa igreja, sentimos que é muito melhor construir uma criança corretamente do que reformar um homem mais tarde. Próximo. Li uma estatística publicada recentemente que mostra que 85% de todos os crentes aceitaram Jesus Cristo antes de completarem 18 anos. Em nossa igreja, a meta é treinar crianças a se tornar parte do corpo de Cristo. Nosso desejo é ver cada uma delas aceitar a Jesus Cristo como Salvador e Senhor e crescer nele, dando fruto que a leve a ensinar a outros. Última, para mim essa é a mais forte. A Bíblia dá aos pais a responsabilidade de ensinar os filhos. A igreja tem de ajudar nesta tarefa, treinando os pais no que fazer e como fazer. Colocá-las na classe da escola dominical é excelente maneira de equipá-las para o ministério no lar. Achamos que os pais darão seu tempo, talentos e finanças para programas esportivos, creches e atividades de lazer. Estarão eles dispostos a investir esses mesmos recursos em sua família? É uma grande chamada, um grande alerta na igreja. Então, qual é a lógica? O lar é a base. Os pais são os primeiros ensinadores dos filhos. A igreja é o complemento, meu irmão. Se você, pai, estava achando, não, realmente, eu vou para a igreja, vou levar meu filho para o departamento infantil, porque ele tem que aprender de Deus lá na igreja. Sua lógica está errada, desculpa. Seu filho precisa primeiramente aprender sobre Deus em casa. A educação vem de casa. O culto infantil é em casa. O chamar a atenção, meu filho,
silêncio que você precisa ser educado, vem de casa. Tudo vem de casa. A igreja complementa. Amém, irmãos? Falando agora um pouquinho mais de uma forma educacional, de uma forma mais pedagógica. Porque eu falei, ensino, escola, sala de aula, não é isso? Então, olha só, e lá antes realmente vocês perceberam o seguinte, deixa eu até voltar. Então, a gente sabe que a família, né, é a base. Só que ali, a primeira parte de vermelho, também não é só na família, a igreja complementa. E nós, como igreja, o que precisamos fazer? Nós, como líderes, né, e membros. A igreja tem de ajudar nesta tarefa, treinando os pais no que fazer e no como fazê-lo. A igreja é um corpo de Cristo, não é? Várias famílias. Então, a gente sabe que começa de casa, mas também o pai não nasce sabendo, ele vai precisar de orientação em algum momento, por isso a escola, enfim. Então, qual é a nossa função enquanto igreja também? Ensinar. Eu não posso cobrar algo se eu não ensinei, se eu não treinei. Então, se nós enquanto igreja também não prepararmos nossos pais, não prepararmos nossos professores, não deixarmos claro a responsabilidade que é trabalhar com o ministério infantil, não vai funcionar. Então, família tem uma parte, igreja tem outra parte. Só vai funcionar se as duas partes estiverem caminhando juntas. Isso é o corpo. Caminhar juntos. Então nós temos, né, esse grande desafio continuar, porque a nossa vida é de ciclos, né? Sempre assim, encerrou um ciclo, vem o outro. Realmente somos gratos a Deus pela vida de Agnes. Deus abençoe muito, né? Eu sei que realmente você vai ser usada lá agora, tá? E para você ver o que é a semente, que eu não sei se os irmãos sabem também, eu já fui coordenadora, né, do departamento infantil 7 anos, né, meu bem? Algum tempo, né, antes de eu me casar. E na época que eu era coordenadora, tia Agnes, criança, adolescente ainda, era professora. Porque desde criança, o que aconteceu? Ela sentiu o coração arder, porque ela queria dar aula para criança. E o que é esse coração arder, gente? É o que Deus te chamou para fazer. Então, tia Agnes percebeu logo cedo que ela tinha amor de ensinar a criança, por isso que deu super certo. E aí, cresceu, foi professora e virou coordenadora do departamento infantil. Porque Deus tinha e tem esse ministério na vida dela. Amém? Princesa, Deus te abençoe, viu? Sempre. Olha lá. Só que aí, quando realmente a gente precisa dar o suporte, né, nós vamos trabalhar várias partes pedagógicas e educacionais. Hoje eu só vou dar pequenas pinceladas, gente, porque a gente sabe que não dá para aprender tudo em 1 hora, né? Deixa eu ver meu tempo. Ótimo, vou conseguir. Viu, pastor Adelso? 100 slides em 1 hora, viu? A gente chama de ciclo educacional, tá? Então, como é que a gente vai trabalhar? A gente sabe que um ciclo é um ciclo, né? Então, começa no momento e ele sempre vai rodar. Então, quais são as partes do nosso ciclo educacional ali? Primeiro, nós temos as nossas diretivas bíblicas. É sempre o primeiro, diretiva bíblica. Depois, a gente vai trabalhar o quê? As características e necessidades por faixa etária, tá? Então, é tudo separadinho. Depois que a gente observa esse ponto, a gente vem o quê? Para as metas e objetivos, tá? O que seriam as metas e objetivos? Olha só, como devemos satisfazer as necessidades dos nossos alunos. O meu aluno, a minha criança tem uma necessidade, eu tenho que saber como atender aquela necessidade. Depois que a gente traçou as nossas metas e objetivos, nós vamos para programa e currículo. O que é isso? O que é o programa? O que é o currículo? É literalmente o material que vai ser usado lá em sala de aula, né? Ó, como programar, planejar e ensinar para atendermos as necessidades das nossas crianças. Depois que a gente trabalhou o programa e o currículo, a gente vem o quê? Para os métodos e materiais. Essa aqui que é a parte mais legal, né? Tá todo mundo prestando atenção aqui nessa parte, né? Tô ligado em vocês, nesses métodos e materiais. E depois a gente vem para organização e administração. O que é isso? Como organizar de maneira a tornar-se eficiente nosso Ministério de Criança. Gente, eu falo assim, tudo tem uma lógica. Então, quando você fala, nossa, mas que pergunta, não. Gente, cada pessoa tem uma lógica. Então, nunca julgue a lógica da pessoa. E principalmente com criança,
Tudo tem uma lógica. Do bonequinho ficar aqui, dessa Bíblia ficar aqui, do sofazinho, tudo tem uma lógica. Porque para a gente ensinar a criança, a gente tem que entender a lógica da criança. Eu não posso chegar e dar uma aula para a criança. Crianças, por favor, vamos chegar a abrir a Bíblia. Salmo 50. Não vai aprender. Nunca vai aprender. Então eu tenho que adaptar a lógica da criança, a faixa etária da criança, a necessidade da criança. Depois disso, por último, o que a gente tem? A avaliação. Tia Rafa, prova no Ministério Infantil? Sim, também. Mas que avaliação é essa? Como avaliar nosso ministério com crianças? A gente sabe que tudo precisa ser avaliado. Então, em todo momento, quando a gente trabalha com planejamento, como é que a gente sabe se o que a gente planejou, o que a gente executou deu certo? Com avaliação. A gente tem que parar, sentar, vamos ver tudo que nós fizemos, todas as nossas estratégias. Conseguimos chegar no nosso objetivo final? Conseguimos, que bom, estamos bem. Nossa, não deu certo isso, aquilo também não funcionou bem. Esse momento é um momento imprescindível de saber se está dando certo ou não. A avaliação. Em certo momento, muitas vezes a gente age na melhor das intenções, às vezes a gente está muito bem intencionado, né? Mas acaba que essa boa intenção acaba prejudicando. Por isso que nós precisamos nos preparar muito bem, para não prejudicar o futuro aí, as crianças, que é o corpo de Cristo. Olha ali, mais um versículo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Cadê, gente? Ai, meu Deus, perdi. Isso, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer em tudo o que lhes ordena. Então, quando vocês forem fazer o dever de casa, vocês vão ver muitas e muitas passagens bíblicas, tá? E aí agora o que eu quero me ater com vocês, para vocês usarem muitos recursos pedagógicos, vamos lá, como Deus projetou a criança, como são nossas crianças, tá? Deixa eu chegar aqui. Uma coisa, esse entre parênteses aqui, quando a gente está falando de educação, aí eu quero só para ficar mais claro um pouquinho, o que é a organização da educação do Brasil. Porque, além de vir aqui para a escola no departamento infantil, nossas crianças também vão na escola secular, tá? Então, a LDB é a lei que rege a parte educacional do Brasil, e todo o nosso ensino, ele é dividido em faixas etárias, né, em etapas, em ciclos. E aí eu só quero mostrar ali para vocês onde é que a nossa educação cristã vai se encaixar no ensino secular. Então, olha só, então feito por níveis, etapas, né, fases, bem ali nas primeiras fases da educação básica, é onde a nossa faixa etária do Ministério Infantil se encaixa, de 0 a 11 anos. Então, é mais um motivo para vocês estudarem os slides. No slide está explicado bem bonitinho essa parte aí. Então, era só um complemento educacional aí. E aqui nós temos as fases, né? Então, olha só, creche, até 3 anos de idade, pré-escola, 4 e 5 anos. E a gente depois vem para o ensino fundamental, né? De 6 a 10 anos, e os anos iniciais e finais, que vai até lá os 14 anos, né? Então, nosso departamento, ele trabalha de 0 até 11 anos, tá? Então, são os primeiros anos lá da educação básica. E aí, como entender melhor isso? Características e necessidades, né, gente? Eu achei muito interessante esse quadro. Então, depois vocês vão analisar lá. Por exemplo, vai explicar as necessidades das crianças. Então, só para vocês entenderem quando vocês forem ler. Primeiro quadro ali, ó. Criança de 0 a 3 anos. Então, cada quadro está sendo feita a análise de uma faixa etária diferente, tá? E ali são as necessidades, que são as necessidades físicas, depois mentais, sociais, emocionais e espirituais. Tá? Então, essas são todas as faixas etárias aí. E aí, gente, uma criança, quando ela está na igreja, o que ela precisa ter como educação, como currículo? Primeiro, gente, ela precisa de amor, ela precisa ser amada. Nossos filhos precisam ser amados, nós precisamos amar os nossos filhos, que foi o presente que Deus nos deu. Uma criança precisa se sentir segura, ela tem que ter essa segurança aí. Ela precisa se sentir aceita. Nós somos um corpo de Cristo, ensinar as nossas crianças, dividir com um coleguinha, repartir o lanche, elas têm que se sentirem aceitas. Outra coisa que, infelizmente, a gente quase não vê, gente, disciplina.
Tem tempo, de verdade, tem tempo que eu não vejo um pai chamando a atenção que a criança está correndo no púlpito, tocando o piano e o pai deixa correr, deixa andar e nem... Meu filho, você está na casa de Deus. Quando eu era pequena, menino, eu tinha que correr escondido. Porque eu também não fui gente quando eu era pequena, né? É fato, criança é criança. Ela vai correr porque ela ainda não sabe muito o que é o certo e o errado. E é o pai naquele momento para falar: meu filho, acabou o culto, você não pode correr dentro da igreja. Tudo bem, vai brincar lá fora com seus coleguinhas enquanto a gente conversa um pouquinho aqui? Meu filho, não pode abrir o piano para tocar. Meu filho, você não pode pegar o pão da ceia e o cálice que sobrou, meu filho. Não faça isso. Isso é educação cristã. Isso é educação do pai. Eu nunca peguei o cálice. Eu tive vontade. Só que eu pensava, não vale a pena não. Que eu sabia só olhar do meu pai. Irmãos, disciplina é necessário. Tem que ter disciplina. Com amor. O pai que ama, corrige. Mas nós temos que ter disciplina. Você tem que falar não para o seu filho, sim. Ai, mas se eu falar não, meu filho dá chilique e fica gritando no chão. É você aprender a ser pai. É você aprender a ser mãe. Por que umas crianças obedecem o pai quando ele só olha e outras não? Algo a se pensar. Será que o problema está no filho ou está em mim? Mas algo a se pensar. Não, porque tadinho, meu filho vai chorar, tadinho. Não pode dizer não para o meu filho? Pode. Não só pode, você tem que dizer não para o seu filho no momento certo. Só que quando você dizer não para o seu filho no momento certo, você vai falar: meu filho, não, por causa disso e disso e disso. Ensinamento. Você tem que justificar o porquê você está dizendo não. Tá? Educação cristã. Uma criança também precisa de independência, então você também precisa criar a criança, né? Eu falo que meu pai me criou para o mundo. Então, gente, graças a Deus, o pai tem que ter o cuidado, mas meu filho, cresça, mas cresça diante de Deus, cresça com o papai do céu, baseado na Bíblia, tá? Uma criança precisa de reconhecimento do seu valor. Gente, nós somos humanos, nós somos relacionais, a gente precisa de contato, de carinho, a gente precisa saber que a gente é amado, né? O nosso valor. Imagina uma criança precisa que o pai dela chegue em casa no fim do serviço: meu filho, que saudade que eu estava de você, criança, vem cá dar um abraço no pai. Só que não. Muitas vezes hoje os pais chegam em casa: não, fica aí que eu estou cansado, vou tomar banho. Fica com a sua mãe. Claro que isso não acontece aqui, graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus que na nossa igreja não acontece, creia a Deus. Gente, exemplo. Nós somos exemplos. Olha que bonitinho, gente. Eu costumo dizer que uma figura, uma foto fala mais do que 1000 palavras, tá? Vamos interpretar aquela figurinha ali, ó. O exemplo é contagioso. Na parte de cima, né, porque às vezes pode dar problema de ver na claridade, nós temos ali eles estavam caminhando, um dinossauro, né, e no meio do caminho não tinha uma ponte. E eles precisavam atravessar, não é isso? E aí o que a mãe fez? A mãe se sacrificou, virou uma ponte para o filhinho dinossauro passar. Ele passou por ela. Ali a gente vê várias coisas. O pai se sacrificando pelo filho, o filho confiando no pai. Pai, eu vou brincar de ponte em cima do meu pai. Olha lá que legal, quantas coisas para se interpretar com uma pequena figura. E aí, ótimo. E aí eles continuaram a caminhar. Só que lá na frente, eles tiveram outro problema. Só que aí, olha, o problema é menor. Aí, o que a criança fez? A criança dinossauro? Esse eu consigo ajudar minha mãe. Deixa eu virar ponte para minha mãe. Tá vendo? Exemplo. O que nós fazemos, nossos filhos estão observando. Você acha que seu filho não observa tudo que você faz? Exemplo. Tá? Como devemos satisfazer as necessidades da criança, tá? Com metas e objetivos. Então, aqui, como eu já falei, nós, como departamento infantil, criamos as metas para as crianças, né?
E o que a igreja, como primeiro, tem que fazer? Tem as metas da instituição. Então, é todo aquele trabalhado em conjunto. Olha, 12 metas para 2022. Depois vocês vão ver direitinho, que vocês vão ficar curiosos quais são essas 12 metas, tá? Então, são metas que qualquer ministério infantil precisa seguir, tanto da primeira quanto das outras igrejas. Então, são 12 metas. Então, olha só, as 3 primeiras rapidinho. Apresentar cada criança a Bíblia como a santa palavra de Deus, né? Lançar os fundamentos teológicos reformados. Então, olha só, 12 metas que nós, enquanto ministério infantil, devemos trabalhar e com a graça de Deus vamos trabalhar. Educação cristã, como eu já falei, por faixa etária. Então, muito legal também, gente, esse quadro que vocês vão perceber, os trabalhados, né, de Deus, de Jesus, por faixa etária. Então, é um material muito útil para a gente já começar a dar esse suporte para os pais. Eu não falei que a igreja tem que dar subsídio para o pai? Aprender? Já estamos começando. Comece a praticar. Vocês têm um ótimo material aí nas mãos, tá? Como programar, fazer o programa, olha só. A criança é um mini adulto? Não, né? Criança é criança, né? Só que sabe o que tem acontecido muito hoje em dia? Nós, enquanto os pais, estamos transformando os nossos filhos em adultos. Outro ponto que a gente precisa pensar, tá a criança lá querendo brincar, aí a mãe leva a filhinha lá já para ir para o salão, para passar batom, passar esmalte, tirar cutícula, fazer escovinha. A menina tem 3 anos de idade, é necessário? É necessário? Não é? Gente, a primeira vez que eu fui tirar cutícula no salão, eu tinha mais de 13 anos. Porque minha mãe não deixava, porque ela falava, não precisa agora. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua etapa. Mãe, obrigada, viu? Pai, obrigado. Pela educação de Deus e a minha formação, e graças a Deus aos meus pais que são presentes na minha vida, Deus me colocou aqui hoje. Porque a educação cristã que eu tive, que começou na minha casa e continuou na igreja, virou esse fruto. Está vendo, igreja, como funciona? Deus faz tudo certo. Ele faz cada pessoa para aquele momento, para aquele lugar. Então, gente, ninguém tem mais propriedade do que eu para falar que funciona, para falar que quando a semente é plantada da forma correta, funciona. Que quando você fala não para o seu filho e ele fica estribuchando no chão, funciona. Porque você está amparado na Bíblia, você está amparado na oração. É Deus que está te respaldando. Pode o mundo falar, você não pode elevar a voz para o seu filho, não pode. Vai ser preso, se você gritar com o seu filho, pode sim. Você pode disciplinar o seu filho, sim. Porque a sua primeira regra de fé e prática como cristão e como filho de Deus é a Bíblia. Não são os parâmetros do mundo, principalmente os de hoje. Não são. Então não tenha medo de educar o seu filho, de disciplinar o seu filho, se você estiver baseado na Bíblia. Amém? Espera aí. Vocês estão ouvindo alguém chamar? Espera aí. Assistente, acho que tem alguém chamando. Espera aí. Está aqui. Por favor, me ajuda aqui, assistente. Só para a gente finalizar a aula. Esses aqui são alguns materiais. Você está vendo? Eu acho que está vindo aqui da sacola. Espera aí. Gente, eu esqueci. É Teobaldo. Ô, gente, eu estava tão... Peraí, cuidado. Põe ali. Cuidado, senão vai machucar Teobaldo. Eu vou apresentar Teobaldo para vocês, gente. Oh, meu Deus, é porque eu fiquei tão emocionada. Vai, Teobaldo, sai, vai. Oh, tadinho, Teobaldo machucou. É porque está tímido também, gente. Ele tem a casinha dele. Peraí, tira Teobaldo, vou até beber uma água. É porque eu preciso apresentar a minha equipe pedagógica para vocês, né? Então, isso aqui só para finalizar. Gente, esse é Teobaldo, ele é meu auxiliar, tá?
Onde eu for, eu preciso muito da ajuda de Teobaldo. Desculpa, tia deixou você lá na sacola, é porque eu estava emocionada conversando aqui com os irmãos aqui da igreja, mas tia te ama, você sabe, né, Teobaldo? Você é presente de Deus nas nossas vidas. Então, vocês vão ver, esse é Teobaldo, tá? É o meu auxiliar, eu sempre uso ele. Então, esses aqui também são os nossos auxiliares, que a gente vai usar muito em sala de aula, tá? Nossas bíblias, tá, infantis. Nossos bichinhos lindos, maravilhosos. Gente, olha que coisa mais linda. Quando eu fui lá no departamento, eu olhei, ai, tia Agnes, que bonitinho, só pra gente finalizar. Aí ela me explicou, eu falei, e qual é o recurso pedagógico, como é que a gente usa essa linda flor? É só pedir para Deus dar criatividade, olha só. Assistente, por favor, isso, deixa o Teobaldo aí sentado, isso. Teobaldo, fica olhando se está todo mundo comportado, hein? Por favor. Segura, por favor. Obrigada. Ainda bem que ela é alta, é um alto pedestal. Nós temos aqui um recurso. Lindo que é isso? Uma flor. Muito bem, igreja. Uma flor, não é? Uma linda flor, tá? Só que aí eu posso usar esse recurso de várias formas. Muita criatividade. Então, olha só. Vamos ver se vocês lembram do tempo que vocês iam lá na EBD. Uma música que se refere à flor. Tirene, me ajuda. Sou uma florzinha de gente. Tá vendo, gente? Uma musiquinha. Tia Agnes, agora aquela lá que eu esqueci o comecinho do Eu Vou Crescer. Não tem uma música? Vai. Tá vendo? Olha, mais um recurso pedagógico. Obrigada. Que eu posso usar com as crianças. E é isso aqui que minha criança vai aprender. Ela é visual, ela é tato, ela precisa que tudo seja adaptado para ela e tudo da melhor qualidade. Então, por isso que é difícil a gente ter um ministério infantil, é difícil realmente a gente conseguir um professor que compreende que ele tem um chamado para trabalhar com criança, que compreende que ele vai gastar tempo para preparar o melhor para a criança da igreja. Só que este tempo gasto não é gasto, é tempo investido no ministério de Deus, na vida das crianças. Amém, igreja? Irmãos, orem. Eu sempre falo, tudo começa com oração. Agradeço a igreja, a atenção, qualquer coisa, nós estamos à disposição. Nos próximos domingos, né, nós vamos explicar como é que nós vamos proceder, cadastro, enfim. Então, fiquem despreocupados, vocês serão muito informados. Agradeço a atenção, que Deus abençoe cada um. Crianças, a tia Agnes continua amando vocês, viu? Ela ainda vai estar aqui e eu chego para ajudar a tia Agnes, tá bom? E eu já amo vocês de verdade, tudo bem? Pastor?